Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Saúde do Sistema Digestivo do PET. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos ao vivo pelo Zoom, esse webinar será gravado e depois transmitido no YouTube e nossas redes sociais, posteriormente. Agradeço pela audiência de extrema qualidade e por terem disponibilizado tempo para estarem aqui. Afinal, o tempo ele não é elástico, né, pessoal? Ele não volta. Então, antes de darmos início, algumas orientações e informações. O tempo estimado do nosso webinar é de 2 horas, ok? E ele está dividido em alguns momentos. Então, a gente vai começar com contextualização mercadológica, depois sistema digestivo com a Caroline Ramalho Santos, em sequência, doenças intestinais com André Cater. Quarto ponto, cuidados na saúde animal com Anne Elise Gonçalves, e uma plenária para a gente tirar dúvida. Pessoal, outras orientações. Caso queira deixar a câmera ligada ou desligada, fique à vontade. Só peço que o microfone fique no mudo. O chat podem usar à vontade. Por favor, bebam água, caneta e papel em mãos e vamos iniciar. Eu começo com uma reflexão para a gente pensar um pouco sobre esse pensamento aqui, que para se diferenciar no mercado e ganhar escala nas iniciativas de inovação, seja ela o que e qual for, é importante considerar as principais mudanças de comportamento da população, do médico veterinário, dos pets e do nosso mercado. Eu costumo dizer que é interessante colocar todo mundo na mesma página. Então, aqui, para falar sobre contextualização mercadológica, eu separei em 3 esferas. Então, a primeira esfera, a gente vai entrar na humanização e a pandemia. A segunda, o mercado de trabalho na medicina veterinária. E, por último, a população de animais. Quando a gente entra na humanização, não é de hoje, né, pessoal? Haja visto que o quê? Esses animaizinhos, eles já são parte da família, membros da família. Tanto que um dado interessante do IBGE, que de acordo com o IBGE, hoje tem mais cães nos lares, né, brasileiros do que crianças, ou seja, um aumento bem significativo. E durante a pandemia, a quarentena, houve um aumento significativo na questão de adoção de cães e gatos, principalmente para gatos, os felinos. E por que isso até? Porque muitas pessoas ficaram trabalhando remotamente, foi novo para todo mundo, e por ficarem nessa questão de isolamento, solidão, esse aumento da adoção com essa saúde mental dos brasileiros ajudou muito. Haja visto um exemplo aqui de um artista gráfico em Campinas que adotou 2 gatos e fez uma alusão ao nome e à situação, cloroquino e quarenteno. Olha que coisa interessante. E aí, dentro dessas esferas aqui de crianças, cães, adoção, saúde mental, a importância dos pets hoje em dia, tem uma lei de humanização, que define os animais de estimação como seres de senciência e sensibilidade, devendo ser protegidos contra maus tratos com plena condição de bem-estar. Eu não vou entrar na lei, explorá-la mais a fundo, mas quando a gente fala de bem-estar, envolve desde higiene, cuidados, atenção, dentre outros pontos nessa lei. Depois a gente vai encaminhar no chat para vocês na íntegra essa lei. Quando a gente entra no mercado de trabalho na medicina veterinária, a gente vê que o Brasil hoje, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, é o país que mais tem médicos veterinários, ou seja, a gente está chegando ali nos 150 mil profissionais atuantes. E se a gente pegar em questão de divisão de gênero, a mulherada aí vem desde 2012 tendo uma grande proporção, dentro desse cenário. E é uma profissão que cresce 13% ao ano, que conta hoje com 53,1 mil estabelecimentos de clínicas, hospitais. E o que acontece, pessoal? Aumenta a empregabilidade. E o que me chama mais atenção é a questão da demanda por especialistas. E o porquê isso? Como as pessoas estão mais tempo dentro de casa, a atenção com os pets aumenta, ou seja, uma grande oportunidade aí. Inclusive, veterinários que nos assistem, por favor, deem atenção às farmácias de manipulação veterinária, afinal, podem colaborar muito com conhecimento para vocês na sua conduta diária de prescrição. Quando a gente entra na população de animais, tem um dado aqui, tá? Retira esse pet food aqui, pessoal. Mas assim, o mercado mundial hoje é 131,1
bilhões de faturamento. O Brasil, até 2019, era o quarto colocado, hoje ele se encontra em segundo. Ele passou o Reino Unido, ou seja, a representação dele é de 6,4%. O faturamento dentro do mercado brasileiro, hoje, aqui, né, em 2019, perdão, na divisão de pet, aqui, food, care e veterinário, então, um percentual por área, mas esse faturamento já aumentou para 35,4 bilhões. E dentro do nosso PIB, ele já representa muito mais que outros mercados. E a população de animais no Brasil é de 141,6 milhões. Então, aqui, destacando por divisão de espécies, certo? E aí eu fecho aqui com vocês com uma pergunta. Quem não sonha com a vida eterna do seu melhor amigo? Eu tenho um exemplo aqui, é o meu Golden, né? Não está mais presente comigo hoje. Um anjo de 4 patas, fazia um trabalho fantástico com criança com autismo. Infelizmente, ele não está no meio de nós. Mas eu não consigo, assim como eu e vocês que estão nos assistindo, dar a vida eterna. Mas a gente consegue cuidar, prevenir e tratar. E aí eu levantei algumas das principais causas de morte em cães e gatos, e a gente percebe o quê? Várias causas, né? Mas hoje a gente não vai entrar em cada uma, apenas uma, que agora eu convido a Caroline Ramalho para falar. Boa noite. A gente vai falar um pouco do sistema digestivo. Tá mexendo minha setinha? Tá mexendo minha setinha? Tá? E a gente vai dar um foco principal no intestino. Pode passar. Então, a gente botou a foto aqui de todo o trato gastrointestinal. Para focar, hoje a gente vai dar um foco no intestino. A gente dividiu em 3 etapas essa apresentação. Então, eu vou fazer uma parte de conceito, uma parte introdutória, para a gente olhar para o intestino de uma outra forma, para a gente conseguir desmistificar isso de usar somente os nutracêuticos em caso de diarreia, para a gente conseguir tratar, olhar para o intestino e olhar para o organismo do animal como um todo. Então, para iniciar, eu vou falar um pouco dos conceitos. Os 2 primeiros conceitos que eu vou falar é o conceito de microbiota e o conceito de microbioma. A microbiota é o conjunto de micro-organismos, principalmente as bactérias, e a gente vai focar na microbiota intestinal. Então, essas são as bactérias do trato gastrointestinal. Mas a gente também tem microbiota na cavidade nasal, na cavidade oral, na cavidade vaginal. O microbioma, ele já é... Está dando um delayzinho na passada. O microbioma já são os micro-organismos, mais o meio que ele vive, mais os compostos que eles produzem. Então, fazendo uma analogia a uma floresta, o microbioma seria o animal, mais a árvore, mais os compostos, mais os alimentos. Então, para a gente fixar esses 2 conceitos, a microbiota são os micro-organismos, na sua grande maioria bactérias, e o microbioma, pode passar. E o microbioma são os micro-organismos, o meio em que eles vivem e os compostos produzidos por eles. E aí, quando a gente fala num sistema em equilíbrio, a gente precisa estar com o nosso sistema em equilíbrio para que ele funcione perfeitamente. Quando esse sistema ele entra em desequilíbrio, a gente chama de disbiose. E essa disbiose ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando ela é qualitativa, tem uma alteração no tipo de micro-organismo. Então, pode ter um aumento dos micro-organismos patógenos. Quando ela é quantitativa, ela pode ser para mais ou para menos, né? Um aumento dos micro-organismos, uma diminuição. Quando ocorre um aumento, a gente tem um fenômeno chamado SIBO, que é supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E quando é para menos, pode ocorrer, por exemplo, com o uso de algumas drogas que diminuem os micro-organismos no nosso intestino.
E aí essa desbiose, ela está ligada a diversos processos no nosso sistema. Então, a desbiose intestinal, ela pode gerar doenças inflamatórias, ela pode gerar alergias, sensibilidades alimentares, doenças cardíacas, ela está linkada com doenças hepáticas, as doenças do trato gastrointestinal e as doenças neurodegenerativas. E aí eu coloquei uma série de artigos que fazem esse link da desbiose com essas doenças. E eu vou dar destaque a 3 artigos, que é esse artigo falando de atopia. Esse artigo ele faz essa relação pele e intestino, e ele fala dessa relação da SIBO e da doença inflamatória intestinal com a atopia. Então, quando o animal ele tem essas 2 doenças, ele tem uma membrana mais permeável, então ele está mais suscetível a processos inflamatórios. E esses 2 artigos aqui centrais, esse artigo aqui, ele é um estudo que fala da relação das doenças cardíacas com o intestino. Então, ele fez uma análise de 50 cães, 15 tinham insuficiência cardíaca e 35 não tinham. E desses animais, eles avaliaram, desses 35 com insuficiência cardíaca, eles avaliaram a microbiota e constataram que esses cães eles tinham desbiose, fazendo o link, né, da desbiose com as doenças cardíacas. Esse outro artigo, o de cima, ele faz também o link das doenças cardíacas, relacionando a diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, eu botei uma série de artigos que só nos auxiliam, né, a entender que essa desbiose ela altera o nosso organismo como um todo. Pode passar. E aí, para a gente começar a entender esse processo, essa desbiose, o que a gente vai fazer, a gente vai falar um pouco do intestino e a gente vai começar falando do intestino delgado. No intestino delgado, a gente tem as vilosidades. Nessas vilosidades, a gente tem criptas. Nas criptas das vilosidades, a gente tem as células-tronco. Pode passar, por favor. Essas células-tronco das criptas das vilosidades, elas são células especializadas na diferenciação. Então, elas podem se diferenciar nas células de Panet, nas células M, nos enterócitos, nas células de Turfo, nas células de Goblet, nas células enteroendócrinas. Quando elas se diferenciam nas células de Panet, essas células de Panet, elas estão localizadas na cripta e elas têm como principal função liberar um peptídeo antimicrobiano que faz a proteção da cripta e que faz a proteção dessa célula-tronco para que ela possa se diferenciar. Essas células enteroendócrinas, elas são responsáveis pela secreção de hormônios. Então, elas secretam, por exemplo, a secretina, que vai atuar lá no pâncreas, liberando o bicarbonato. Ela atua na colecitoquinina, que faz a contração biliar, e no peptídeo inibidor gástrico. As células de Goblet, elas são as células que produzem a mucina, elas liberam a mucina. E a mucina, junto com a água do intestino, ela forma o muco, que faz a proteção dessas células intestinais. As células de Tufo, elas são responsáveis pela migração parasitária, esse controle parasitário no intestino. Os enterócitos, eles são as células responsáveis pela quebra e absorção dos nutrientes. E as células M, elas são responsáveis pelo reconhecimento dos antígenos e pela ativação dos macrófagos. E aí a gente já começa a entender o papel do intestino como um órgão fundamental. Então, ele tem um papel endócrino na secreção dos hormônios, ele tem um papel absortivo na absorção dos nutrientes, ele faz a proteção parasitária e a proteção contra os antígenos, e ele tem uma função de equilíbrio, principalmente mantendo o equilíbrio das células de Panet, que são as células que vão lá conseguir liberar esses peptídeos antimicrobianos e proteger as células-tronco para que elas possam se diferenciar nessas outras células e elas exercerem seus papéis. E aí essas células, elas são unidas pelas junções fortes, que são chamadas de tag junctions, que a gente vai explicar num videozinho um pouco mais à frente.
E aí, para a gente entender, né, a gente começou falando das células e a gente precisa também falar um pouco das bactérias intestinais. Os grandes grupos de bactérias se diferenciam pela parede celular, pela membrana celular. Então, as bactérias gram-positivas, pode passar, elas têm uma camada, uma parede celular de peptídeo glicano. E as bactérias gram-negativas, elas têm um fosfolipídio, uma parede celular de fosfolipídio ligada a um lipopolissacarídeo. É como se fosse uma camada de lipídio ligada a um cabelinho, que é o lipopolissacarídeo. Essa parede celular vai ser importante na ativação do sistema imune, na ativação dessas células diferenciadas, na proteção, né, na proteção ou na causa de doenças no nosso organismo. Então, aqui eu botei uma figura para a gente entender o processo da microbiota normal e quando ela sofre um desequilíbrio. Então, quando a nossa microbiota está em normalidade, a gente tem uma exposição a esses MAMPs, que são padrões moleculares associados a micro-organismos, de bactérias positivas, gram-positivas. Quando são de bactérias gram-negativas, eles se chamam PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. Esses MAMPs, eles se ligam aos receptores padrão que estão no lumen dessas células. E esses receptores, que são chamados Toll-like receptor, eles ativam essas células, e ativando principalmente as células de Panet e as células de Goblet. Então, ele ativa esses fragmentos, ele faz a ligação no receptor, o receptor ele ativa a célula de Panet vai liberar esse peptídeo antimicrobiano, que vai fazer o equilíbrio dessa microbiota. E ele também ativa a célula de Goblet, ele vai liberar essa mucina, que vai gerar essa camada espessa de muco, mantendo a homeostase desse intestino. Quando a gente tem a exposição a antimicrobianos, um uso excessivo de antimicrobianos, a gente tem uma diminuição dessa população de bactérias no intestino. E aí, uma ação indireta desses antimicrobianos é a menor exposição a esses MAMPs, que, consequentemente, gera uma menor camada de muco e gera uma menor liberação de peptídeos antimicrobianos. Isso faz com que aumente a possibilidade de lise, né, de separação. A gente vai ter um rompimento dessa tag junction. Isso deixa a membrana mais permeável. E essa permeabilidade permite a entrada de patógenos, gerando doenças. Pode passar. Eu botei um videozinho para a gente entender. Não passa ainda não. Um videozinho para a gente entender um pouco sobre as tag junctions. As tag junctions, elas são formadas pela claudina, pela oclutina e pela zonulina. E no vídeo a gente vai entender um pouco o funcionamento delas e a importância delas. Pode ir. A gente está no lumen do intestino e a gente vai começar a ver a microbiota. Abaixo da microbiota a gente tem a camada de muco que faz a proteção dessas células epiteliais. Abaixo dessas células epiteliais, a gente tem o GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino. E quando a gente começa a entrar nessas células epiteliais, a gente vai ver a claudina e a ocludina, essas tensões entre as células. Dentro da célula tem a zonulina, e aí ligado à zonulina tem os filamentos de actina. E essa força que a actina faz na zonulina faz essa ligação forte entre as células, que são chamadas de tag junctions. E quando elas são rompidas, a gente leva uma vulnerabilidade nessa membrana. E essa condição de vulnerabilidade, de fragilidade, ela é chamada de leaky gut. E o leaky gut, essa permeabilidade de membrana, ela pode ser ocasionada não só pela utilização de drogas, de medicamentos, mas também por conta de toxinas, de patógenos, de doenças metabólicas. E aí a gente fica com um intestino permeável. E aí a gente facilita a entrada desses patógenos, gerando processos inflamatórios e doenças metabólicas. Então, por isso que a gente fala da proteção de membrana, desse efeito de barreira, que é justamente para impedir
essa condição de leaky gut. E aí a gente começou a entender um pouco do intestino delgado e da sua função. Então, a gente precisa ter na nossa mente as principais células, né? A gente precisa entender que as células de Panet, elas são importantes para essa proteção das células-tronco, que são as células que vão se diferenciar em outras células no intestino delgado, que os enterócitos são as células do intestino delgado e que eles têm uma função de absorção, que as células M, elas fazem o reconhecimento dos antígenos e a liberação dos macrófagos, e que as células de Goblet, elas fazem a liberação do muco, que faz essa proteção do epitélio intestinal. E aí o que não é absorvido, né, degradado, digerido no intestino delgado, ele passa para o intestino grosso para sofrer a ação das bactérias do intestino grosso. E essas células do intestino grosso, elas são chamadas de colonócitos. E essas bactérias do intestino grosso, quando sofrem um processo de fermentação, elas liberam os metabólicos, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, os 3 principais, que são a maior porcentagem de metabólicos desse processo de fermentação, dessas bactérias do intestino grosso, é o acetato, o butirato e o propionato. Eu listei aqui, eu deixei listado as principais funções desses ácidos graxos de cadeia curta e coloquei alguns artigos. Esse paper aqui é um estudo que ele faz com cães de trenó. Esses cães são suscetíveis à diarreia. E aí ele faz um grupo que toma placebo e um outro grupo que ele toma simbióticos. E aí quando eles fazem a avaliação da microbiota desses animais, eles percebem que houve um aumento das bactérias boas do intestino grosso, consequentemente tem um aumento desses ácidos graxos de cadeia curta e, consequentemente, tem uma diminuição da diarreia. Então, mostrando as funções deles, né? E aí tem um outro artigo que eu acabei que não coloquei, mas que está linkado ao metabolismo do cálcio. Algumas fibras, elas se ligam ao cálcio, impedindo a sua absorção. E aí esses ácidos graxos de cadeia curta, eles conseguem fazer a liberação do cálcio, fazendo com que ele seja absorvido. Eles atuam também na produção das vitaminas e atuam também nos neurotransmissores. Esse artigo aqui de baixo, ele fala na atuação dos ácidos graxos na motilidade intestinal, principalmente na contração da parte final do intestino delgado, que é o íleo. E aí eu coloquei aqui mais 2 artigos que falam das funções principais desses ácidos graxos de cadeia curta. Eu botei as 2 siglas em português e em inglês para vocês identificarem os artigos. E aí esse artigo aqui de baixo, ele fala das funções, e ele fala principalmente da função do acetato, porque essa é a fermentação, essas bactérias vão fermentar, esse processo de fermentação vai gerar esses ácidos graxos de cadeia curta que vão ser rapidamente absorvidos pelas células do intestino grosso e eles vão ter as suas funções específicas. E esse artigo, ele fala principalmente do acetato atuando no estímulo desse fluxo sanguíneo do colo e dessa motilidade no íleo, como a gente tinha falado anteriormente. Ele cita essa função do butirato como principal fonte de energia dos colonócitos. Então, ele mantém a integridade dessas células do intestino grosso. Ele aciona um conjunto de reações que utilizam o oxigênio, então ele mantém esse meio anaeróbico e ele faz um aumento da produção de muco, prevenindo a disbiose. E ele cita o propionato no metabolismo de glicose e de lipídios. E aí a gente falou de tudo que causa o desequilíbrio, como as células funcionam, né? E aí a gente precisa ver quais são os nossos aliados para que a gente mantenha, restabeleça esse nosso equilíbrio. E a gente tem que pensar não só na utilização de nutracêuticos, mas no processo como um todo. Então, a gente precisa pensar na alimentação, a gente precisa pensar
no nosso estilo, no estilo de vida que a gente está dando para os nossos animais, para o nosso também, né? E o que a gente tem de aliado para que a gente consiga modular esse sistema intestinal e, consequentemente, melhorar todas as funções do nosso organismo. Então, eu vou introduzir, né, os nossos aliados e depois o André vai falar um pouco sobre o que é cada um e como vocês vão aplicar esses aliados nas doenças. Então, eu vou falar sobre os probióticos, os prebióticos, os simbióticos, os parabióticos e os pós-bióticos. Então, eu vou falar os conceitos e a ação e depois o André vai falar para vocês quem são eles e as aplicações. Então, os probióticos são os micro-organismos vivos que, quando administrados, geram benefício ao hospedeiro. E aí eles ressaltam essas quantidades adequadas porque ele precisa ter essa quantidade viável do início ao fim do prazo de validade do medicamento, para que ele tenha a sua atuação correta. E aí eu botei algumas ações que são listadas em diversos artigos para mostrar para vocês. Então, as ações propostas dos probióticos, eu tirei bastante coisa desse handbook de probióticos e prebióticos, tem também a referência aqui embaixo. Então, uma das ações principais dele é essa liberação das bacteriocinas com ação antimicrobiana. Ele faz a modulação do sistema imune, quando ele vai ativa os receptores lá nas células para ele liberar os peptídeos antimicrobianos. Ele altera o pH, criando um ambiente desfavorável a esses patógenos. Ele faz a competição pela adesão das células com esses patógenos. Ele melhora essa função de barreira quando ele estimula a produção de mucina. E já se sabe desse eixo cérebro-intestino. Então, a atuação dos probióticos em doenças do sistema nervoso, como ansiedade. E aí eu deixei um videozinho para a gente começar a se ambientar com os nomes, quem são eles e como a gente vai utilizar, prescrever e indicar. Então, a gente tem os estreptococos, os lactococos, passou tudo. Perdão, Carol, você quer que volte aqui? Não, pode passar. O André vai falar detalhadamente deles, a aplicação das doenças, o importante é que eles tenham os conceitos. Os prebióticos, eles são substratos que, quando metabolizados, geram um benefício ao hospedeiro. Então, eu coloquei 2 artigos aqui, de onde eu tirei essa definição, e o mecanismo de ação principal dos probióticos, que eu destaquei no próximo slide, é a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, eles são importantíssimos para essa produção dos ácidos graxos de cadeia curta. E, como a gente falou anteriormente, eles têm uma função lá de atuação nos colonócitos, eles têm uma função de manter esse equilíbrio anaeróbico, uma função de agir na proliferação bacteriana desse intestino. Pode passar. E aí eu deixei ele destacado como o principal, mas eles também fazem a liberação de muco, eles também têm um efeito antimicrobiano. Esse artigo aqui, ele fala da utilização de prebióticos e simbióticos em cães e os benefícios que esse prebiótico ele trouxe para esses cães, né? Eles observaram, eles concluíram que esses animais eles tiveram uma melhora do trato gastrointestinal, eles tiveram uma melhora do sistema imune, principalmente com a utilização de FOS, GOS e MOS, que o André vai falar melhor à frente, e eles também tiveram uma melhor absorção de minerais. Aí, dando sequência, a gente vai falar sobre os simbióticos. Então, os simbióticos, eles são os prebióticos mais os probióticos. Só que a gente precisa só prestar atenção que esses prebióticos, eles são substratos das bactérias nativas do intestino. E os probióticos, eles vão gerar um ambiente adequado para essas bactérias nativas do intestino. Então, por isso que eles têm essa ação sinérgica. Não é que esse prebiótico ele é o alimento desse probiótico. Ele vai agir lá nas bactérias nativas do intestino e o probiótico nas bactérias nativas do intestino. E assim a gente consegue um efeito sinérgico com os dois juntos.
E aí, dando sequência, eu vou falar dos parabióticos, que são vulgarmente chamados de probióticos fantasmas, que são os fragmentos. Eu não falei lá, na verdade, eu vou aproveitar para falar aqui, mas os probióticos, eles são essencialmente as bactérias gram-positivas, por isso a gente falou lá da parede da bactéria. Então, esses fragmentos nos parabióticos são fragmentos dos peptídeos glicanos, que são importantes, né? Que são os parabióticos, eles também são chamados de biomamps, como a gente já falou lá, os MAMPs, padrões moleculares associados. Então, eles têm um papel importante na ativação do sistema imune. Eles vão lá se ligar ao Toll-like receptor e vai ativar o sistema imune. E aí, dando sequência aos nossos conceitos, eu vou falar da ação dos parabióticos. Eu destaquei essa parte da modulação, dessa parte do sistema imunológico, mas também eles têm uma ação na inibição dos patógenos. E esse artigo, esse paper, ele fala também que ele age na recuperação das lesões, então ele tem um papel de cicatrização, ele pode ser utilizado também nas diarreias, ele atua na redução do colesterol, ele também faz uma modulação da inflamação. Então, esse fragmento dessa bactéria positiva, ele tem diversas ações que são muito interessantes e que depois o André vai falar detalhadamente quando vocês vão usar cada um. E aí, por último, tem um conceito que é novo, é relativamente novo, que é o conceito de pós-biótico. Eu coloquei esse paper, que é de 2021, mas tem vários artigos que falam sobre os pós-bióticos, e ainda não se chegou a um consenso da definição, mas esse consenso, ele fala que eles são os metabólicos mais os fragmentos, e tem uns artigos que falam que são só os metabólicos. Então, a gente trouxe esse último consenso, mas a gente leva a informação de que eles são os metabólicos desses micro-organismos. E aí a Anne vai falar um pouco mais lá na frente, o André também, da aplicação, dessa utilização desse pós-biótico, né, desse termo novo que está surgindo aí, de como ele vai ser, como vocês vão poder utilizar na prática clínica de vocês. E as farmácias, como elas vão poder indicar para os seus prescritores. Ele tem uma ação anti-inflamatória, uma ação antioxidante, uma ação antiproliferativa e uma modulação desse sistema imune. Então, a ideia aqui é que vocês entendam os conceitos para quando o André for falar dos tratamentos, de aplicação nas doenças, vocês já tenham esses conceitos na cabeça e para que vocês queiram sair dessa palestra querendo tomar tudo. Se vocês não saírem da palestra querendo tomar tudo, então a gente errou, porque eu quero tomar tudo. Né? E aí eu vou passar a palavra para o André. O André vai falar um pouco dos tratamentos, das aplicações. E essa parte inicial é uma parte que é importante para que vocês consigam linkar com a doença, linkar com o que vocês podem utilizar, né? Aonde está, e que vocês consigam aplicar mesmo esses conceitos que a gente está falando. Então, eu deixei uma figura para a gente fixar, né? Os prebióticos sendo os substratos, os probióticos sendo as bactérias, né? Os micro-organismos vivos, gram-positiva, os simbióticos sendo o substrato e o micro-organismo, sendo o substrato alimento dessa bactéria nativa e sendo o micro-organismo melhorando o ambiente dessa bactéria nativa, os parabióticos sendo esse fragmento dessas bactérias positivas, gram-positivas, e os pós-bióticos sendo os metabólicos dessas bactérias. E agora eu passo a palavra para o André, que ele vai falar de cada um, quem é quem, que eu sei que vocês estão querendo saber, e eu espero que vocês gostem. Obrigada. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui fazendo. Obrigado, Carol, pela explanação. Meu nome é André Cater, eu sou farmacêutico, sou sócio proprietário da Univete, e que é a primeira farmácia de manipulação exclusivamente veterinária de Campinas, né? Há 8 anos eu atuo na farmacologia exclusivamente veterinária, dos quais os últimos 5 eu tenho me aprofundado cada vez mais na ação dos nutracêuticos, né?
E aqui a minha proposta é falar, então, sobre os fatores que levam à doença intestinal, os tratamentos convencionais, algumas fragilidades desses tratamentos convencionais, né? Algumas possibilidades de nutracêuticos que podem ser utilizados como coadjuvantes e algumas sugestões de tratamentos não convencionais também. Então, começando pelos fatores, geralmente a gente pensa, quando a gente pensa em fatores, o primeiro fator que vem na cabeça é genético, né? Determinadas raças têm predisposição, determinadas raças é comum ter a doença intestinal, a enteropatia intestinal, e sim, realmente existe a genética. O que a gente percebe, e os estudos comprovam cada vez mais, é que a parte genética é responsável apenas por 5% das doenças, não só intestinais, mas como cânceres e outras doenças, né? A genética, sim, é importante para começar um tratamento paliativo, preventivo, mas ela não é o fator preponderante. O que vem em seguida é a microbiota, que essa, sim, tem um fator preponderante. A microbiota, hoje, ela está ligada, cada vez mais os estudos demonstram que ela está ligada, inclusive, a parte cerebral. Então, todo o nosso organismo, o organismo do paciente, do cão, né, e do gato, está ligado à microbiota. Ela é fundamental e ela está linkada a outro fator que vem a seguir, que é o sistema imunológico. 70% do sistema imunológico do paciente está ligado à microbiota. Então, por isso que é importante a gente entender o conceito que a Carol trouxe, se aprofundar um pouco mais nesse conceito e sempre, não só na doença intestinal, como qualquer outra patologia crônica, sempre pensar com atenção no cuidado do intestino. E o último, que é o fator preponderante, sim, são os fatores ambientais, né? Na verdade, hoje, com a humanização dos cães, os cães têm se aproximado cada vez mais dos alimentos humanizados, né? O sedentarismo também está presente no cotidiano dos cães, e o ambiente em si, com metais pesados, muitas vezes proprietários que fazem tabagismo, enfim, o ambiente também influencia. E é curioso que ontem eu vi uma reportagem no G1 que falava exatamente sobre isso, na medicina humana, que está no próximo slide. Ontem saiu uma reportagem no G1 dizendo sobre a medicina de estilo de vida. Essa disciplina, ela já está em grandes instituições da medicina humana nos Estados Unidos, inclusive em Harvard, e há 2 anos vem criando adeptos na medicina humana. E os pilares dela são o estilo de vida, que estão baseados em 6 pilares, né? Que é a nutrição, atividade física, sono, controle e consumo de substâncias tóxicas, manejo de estresse e relacionamentos saudáveis. O que vai de encontro também a todas as necessidades do paciente veterinário também, né? A nutrição é um fator preponderante, uma alimentação de qualidade, um cuidado, uma atenção redobrada aos fast foods, que para eles faz muito mais mal. Aqui eu costumo falar que, mas eu coloco medicamento em meia salsichinha. Para um paciente de 5 quilos, meia salsichinha é o equivalente a 8 salsichas para um paciente, para um humano de 80 quilos, fazendo uma correlação matemática aí. E quando a gente começa a fazer essa correlação, a gente vê o quão a gente está fazendo pequenas coisas, meio pão, um pedacinho de linguiça, uma salsichinha, e quanto isso atrapalha e interfere negativamente na saúde desse paciente. A atividade física, que hoje em dia o sedentarismo está muito relacionado a nós, o que dirá eles? E eles têm uma necessidade maior de atividade física, né? E muitas vezes estão fechados em apartamentos pequenos ou pouco espaço, e isso acaba gerando um estresse, e o estresse gera uma dificuldade de sono. Geralmente é possível que esteja num ambiente estressante, de muita briga, muito barulho, muito movimento ou ausência de movimento, né? E o controle de consumo de substâncias tóxicas, eles também indiretamente
acabam consumindo a fumaça de cigarro de proprietários que fazem uso do tabagismo e outras substâncias tóxicas também, como metais pesados, que é cada vez mais comum, né? Vamos para a próxima. E aqui eu trago o tratamento convencional, né? Isso é comum na prática dos veterinários, o tratamento quando vem com doença intestinal, geralmente troca o alimento, né? Para pacientes que comem ração, de repente substitui uma ração, sugere uma ração específica. Já hoje em dia há o crescimento cada vez maior de alimentação natural, né? E aí, com isso, também muda-se para na alimentação natural, ou se já está na alimentação natural, procura uma proteína inédita, procura carboidratos de alta digestibilidade, reduz gordura, reduz fibras, inclui probióticos, inclui ômega, enfim, e esse é o primeiro protocolo. E, não dando certo, essa abordagem de tratamento vem sendo progressiva, né? Depois começa-se com antibióticos, geralmente 10 a 14 dias, protocolo. É comum ter que repetir 2, 3, às vezes até mais vezes, anti-inflamatórios intestinais por um mês, mesalazina, sulfasalazina, associados a corticoides, que geralmente duram de 2 até 5 meses. Tem livros de gastroenterologistas que falam que o tratamento pode durar até anos, né? E para os desconfortos abdominais, não é protocolo, mas geralmente é comum o uso dos inibidores de bomba de prótons, os prazóis, né? E muitas vezes não é nem prescrito, é um medicamento que é muito fácil comprar em pet shops, até em drogarias, e o proprietário às vezes compra, muitas vezes sem o veterinário saber. Então vamos começar pela troca de alimentos. Então, novos alimentos, você só tem a garantia depois de 2 meses, né? Mas, na prática clínica, se o animal se adapta bem com essa proteína ou com essa nova ração por 10 a 15 dias, geralmente a tendência é que essa hipersensibilidade suma, né? A Carol falou muito bem da desbiose, né? Então, só relembrando que a desbiose está ligada a bactérias gram-negativas, que são as patógenas, que aumentam o NF-κB, que produz citocinas inflamatórias, que aumenta a inflamação intestinal, falando especificamente do intestino, né? E aumenta a permeabilidade. E aí existe, como tostines, né? Quem é mais antigo lembra, tostine vem demais porque é fresquinho porque vem demais. A desbiose é causa ou consequência, né? Ela é causa e é consequência também, né? A desbiose e a hipersensibilidade alimentar está diretamente ligada a dermatites, que é comum na prática clínica, né? Doenças autoimunes, obesidade, depressão. Vou falar um pouquinho sobre a ligação, o eixo intestino-cérebro, né? E é importante lembrar que o alimento é o maior antígeno. E o alimento que é inofensivo para alguns pacientes, ele pode ser um veneno para outros, né? E é comum, é normal, 2% do alimento passar íntegro pelo intestino, né? Com menos bactérias positivas, tem menos produção de ácidos graxos cadeia curta, que a Carol já falou, a Anne depois vai complementar. E aqui no Brasil, hoje, o exame que mais se utiliza para a identificação da desbiose é a cobalamina e o folato, né? Geralmente a cobalamina está baixa e o folato está alto, e no próximo slide a gente vai ver o porquê. As bactérias patogênicas, elas produzem folato, então com isso existe um aumento da produção de folato, desse folato liberado no intestino. E a cobalamina, ela é muito sensível, ela precisa de um pâncreas, né, das enzimas pancreáticas sendo liberadas, e principalmente do ácido clorídrico, né, do estômago, de um pH ácido. Então, em qualquer insuficiência pancreática, existe uma desregulação, e por isso uma cobalamina baixa, desbiose também, e a hipoclondria, que geralmente é ligada a antiácidos, né, os inibidores de bomba de próton,
diminui a quantidade de ácido clorídrico e, com isso, também diminui a presença de cobalamina. E falando da permeabilidade intestinal, são algumas informações interessantes. Eu acredito que com o vídeo da Carol, todo mundo já se percebeu dentro da permeabilidade, né? Mas é importante lembrar que as células intestinais, elas vivem e se renovam a cada 3 dias. Então, é um tecido que sempre está em movimento, né, em renovação, e por isso ele sempre precisa estar saudável e sempre estar controlado, né? A nutrição e a qualidade das bactérias depende diretamente do alimento ingerido, né? Fala-se, diga aqui com quem tu andas, que direi quem tu és, e também é muito certo dizer, diga o que o seu paciente come, que direi como ele é, né? Então, a alimentação, pode voltar lá, Cláudio. A alimentação, inclusive, ela pode... a alimentação, ela, inclusive, muda o fenótipo, né? Então, os pacientes que têm uma alimentação ruim, eles têm um fenótipo, um aspecto de cão, de gato mais envelhecido, e quem tem uma alimentação saudável, você vê pelo pelo, pela postura, que eles são melhores, né? Um fato curioso é que a gente tem 10 vezes mais bactérias, a gente e os cães, né, no organismo, do que células, né? E elas estão, como falei anteriormente, totalmente ligadas à imunidade e à expressão de genes. Hoje fala-se muito de metogenômica intestinal, né? Em equilíbrio, é Não normal comemorei, ter... porque eu seria boa mesmo só o dia que fosse, tipo, a Pode guardar, desligar, obrigado. Em equilíbrio, é comum ter bactérias patogênicas, mas geralmente em torno de 20% patogênicas e 80% das benéficas. 50% de toda a proteína ingerida já é usada pelas células do trato gastrointestinal. Como eu falei, é normal ter por volta de 2% do alimento ingerido passando íntegro pelo intestino, mas eventos pontuais, que de repente o uso de alguns medicamentos, uma mastigação errada, uma alimentação inadequada, pode aumentar a permeabilidade de forma aguda, e na insistência disso, isso se torna crônico. E aí a gente tem um dos males que é mais difícil de tratar, que é a hipersensibilidade generalizada. Aí fica difícil você entender e descobrir qual que é o alimento que está fazendo o mal. Pode ir, Glauco. E agora a gente vai começar, então, falando sobre os principais medicamentos, o tratamento convencional, que a gente falou lá atrás, e alguns cuidados que a gente tem que ter. Começando pelos antibióticos. Geralmente, em doenças intestinais, é utilizado o metronidazol ou a tilosina, né? E é importante destacar que não existe no mercado nenhum antibiótico seletivo. Antibiótico, ele mata bactérias patógenas e bactérias benéficas, né? Muitos estudos comprovam que após uma semana de uso de antibióticos, a diversidade da microbiota cai bastante. E depois do término do tratamento, chega a demorar 4 semanas para ter uma reestruturação dessa microbiota, que geralmente não é total, é parcial. Quando toma-se antibiótico por longos períodos ou na reincidência, a microbiota vai ficando cada vez mais frágil e abre a oportunidade para crescimento de fungos, que estão ligados a muitas patologias comuns nas clínicas também. O uso é importante, né? Às vezes a gente vai ouvindo isso falando, poxa, eu não posso mais usar. Não, o uso é importante. Mas o mais importante é o uso racional e o uso com uma terapia coadjuvante é necessário e, na minha opinião, é até fundamental. E mais para frente a gente vai dar algumas sugestões de terapias coadjuvantes. É importante lembrar que a terapia, a medicina moderna, ela não tem nem 100 anos de idade. E o foco principal dela, e é inquestionável, é que o resultado é rápido, né? Então, todo medicamento de tratamento convencional, ele tem um resultado rápido, né? Só que, geralmente, ele atua no sintoma e não na causa. E mais para frente a gente vai conversar sobre isso.
O maior vilão e uma das maiores preocupações dos farmacêuticos, principalmente, é a resistência bacteriana. É cada vez mais comum a gente receber veterinários com antibiogramas e com poucas opções de uso de antibióticos, porque as cepas não são praticamente sensíveis a nada, né? E não existe um culpado certo, né? O antibiótico ele tem alguns fatores que tem que ser levado em conta. Primeiro, quantas vezes esse proprietário deu esse antibiótico para esse paciente? Quais foram os antibióticos? Ele deu da maneira correta, no prazo correto, dentro dos horários corretos, e isso é muito importante. Os proprietários geralmente não entendem a importância de dar nos mesmos horários, de adequar a rotina dele com os horários. Então, se não adianta, lógico, um tratamento 4 vezes ao dia, vai cair um na madrugada, mas 3 vezes ao dia, não adianta você deixar todos os dias para uma das tomadas ser de madrugada, vai atrasar. Então, é importante conciliar a rotina, ou então o horário cair no horário que o proprietário está trabalhando, né? Então, é importante essa conversa, essa atenção por parte dos veterinários, por parte das farmácias que estão aviando esse medicamento, para que o proprietário tenha a clareza da importância disso. Então, uma outra dificuldade que os veterinários têm é que muitas vezes recebem pacientes que já passaram por vários outros veterinários, né? E é importante saber o histórico. Quantas vezes tomou antibiótico? Já fez uso de automedicação? Hoje em dia está difícil comprar antibiótico, mas não é impossível. E a gente esbarra naquela situação de que muitas vezes você tem um antibiótico que você tomou de uso humano e sobrou na sua casa, aquilo é importante, um vizinho falou, o Google falou, alguém falou, e com isso ele acaba dando o antibiótico de maneira errada. Próximo. E aqui, antes de começar a falar dos anti-inflamatórios, eu trouxe a cascata da inflamação, né? A inflamação é uma coisa muito importante para o corpo. Ela é necessária para cicatrização, para crescimento de células. Então, a inflamação é muito importante. O que tem acontecido é uma inflamação crônica e generalizada, né? Então, é importante a gente olhar com carinho essa cascata da inflamação. Então, começa com um trauma qualquer, entra ação a fosfolipase na membrana celular, que vai começar a quebrar o ácido araquidônico. Os corticoides, eles já inibem, bloqueiam a fosfolipase. Então, toda a cascata da inflamação, ela é prejudicada no uso do corticoide. Depois vem o ácido araquidônico e o ômega 3, né, o EPA e o DHA, eles são competitivos com o ácido araquidônico nessa via da fosfolipase. Então, o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório sem efeitos residuais, porque e todos os nutracêuticos, eu gosto muito da palavra que é de modular, ele modula, né? Ele não inibe diretamente, ele modula o ácido araquidônico pode voltar lá, antes ainda. E com isso, ele acaba equilibrando a inflamação, não deixando ela se tornar generalizada. A dificuldade é que, para ter um tratamento efetivo, precisa-se de um tratamento de ômega por mais de 2 meses. Então, pacientes que costumam ter inflamação ou que têm tendência a serem inflamados, é muito interessante essa prescrição de ômega já a longo prazo e realmente tem esse efeito espetacular, né? Do ácido araquidônico, ele libera a lipox, né? A lipoxigenase, que está ligada à inflamação, mas mais a processos alérgicos, aí que é liberado os leucotrienos, né? E a Boswellia serrata, que a gente vai falar, é um anti-inflamatório natural que atua na lipoxigenase. Depois vem a COX-1, que é importante para a proteção gástrica e renal, a COX-2, que está ligada diretamente à inflamação, que a curcumina tem um bom efeito, a gente vai falar sobre curcumina também, e aí embaixo tem a diferença dos dois anti-inflamatórios, né? Os não esteroidais, que atuam em COX-1 e COX-2, e os os seletivos, né, mais conhecidos como os COXIBs,
que eles atuam praticamente na COX-2, mas eles atuam também, estudos comprovam que ele também atua um pouco na COX-1. Pode ir para o próximo. Então, os não seletivos, eles atuam inativando as prostaglandinas indutoras de síntese e secreção do músculo protetor, diminui a ação do ácido clorídrico, e aí, de novo, vai influenciar naquela cascata que a gente já falou lá atrás, e vamos continuar falando mais para frente, e também inibe algumas enzimas proteolíticas na parede estomacal, que fica sem proteção. A gente vai falar aqui da bromelina, que tem enzimas proteolíticas, e a gente vai falar do gamma-oryzanol também, que tem um efeito de proteção gástrica, mais para frente. Então, são dois medicamentos, são dois nutracêuticos que podem ser utilizados numa terapia coadjuvante com anti-inflamatórios não esteroidais. E é curioso que na bula você percebe algumas reações adversas, e eu destaquei algumas aqui, né, que é a gastropatia, erosão da mucosa estomacal, hemorragia digestiva, e os anti-inflamatórios não esteroidais têm como reação adversa a reativação de doença intestinal, inflamatória intestinal. Então, muitas vezes a gente está usando um medicamento que tem como ação a reativação da doença que a gente está tentando descartar. E falar um pouco dos inibidores seletivos da COX-2, que são os COX-CIBs, né? Eles diminuem o poder cicatrizante dos pacientes com úlcera, diminuem proteção contra alguns micro-organismos, inclusive H. pylori, e muitos na medicina humana já foram retirados por alterações cardíacas e renais. Existe uma terceira via que é pouco elucidada, que é a COX-3, tem poucos estudos. E o pouco que estuda-se parece que ela existe, tem uma correlação com o coração e com o rim. E parece que os COX-CIBs atuam nessa COX-3. Próximo. E vamos falar também do anti-inflamatório esteroidais, que são os corticoides. É muito comum na prática veterinária, na prática humana também, e não é à toa, né, porque os corticoides, eles acabam com tudo, né, qualquer sintoma, realmente, porque eles atuam lá na fosfolipase, a gente viu, né, ele inibe toda a cascata metabólica da inflamação, eles retêm sódio, por isso, cuidado, porque o ácido clorídrico também é dependente de sódio, mas a grande preocupação é que ele tem uma ação inespecífica, ele atua no organismo todo e temporária, né? Então, é comum pacientes que tomam corticoide, de tempos em tempos, terem que tomar esse corticoide, né? De novo, ele está atuando no sintoma, né? E aqui na próxima, mais para frente, vou passar um protocolo bem interessante de como lidar nessa situação. E, por último, dos tratamentos não convencionais, temos os inibidores da bomba de prótons, né? O omeprazol, o pantoprazol, são medicamentos de uso muito comum, né? De automedicação, enfim, aqui a gente tem o hábito de pedir receita e é comum falar, mas o omeprazol não precisa de receita, né? Precisa. E é um medicamento que a gente trata como sendo um medicamento tranquilo, mas ele tem efeitos colaterais devastadores, né? Então, o princípio dele é a supressão da acidez gástrica, né? Então, ele dá aquela sensação de tirar aquela dor de estômago, aquela náusea, aquele estômago estufado, né? Mas, para isso, ele está diminuindo o ácido clorídrico, né? E a indicação de bula é para pacientes criticamente enfermos, com alto risco de sangramento gástrico e prevenção de úlcera gástrica pelo uso prolongado de anti-inflamatórios. Então, geralmente, a gente usa o antiácido porque estamos usando um anti-inflamatório, né? Então, ele aumenta o pH do estômago, deixa mais alcalino, né? E as proteínas precisam de um pH ácido para degradar, o cálcio precisa de um pH ácido para ser ativado, as bactérias patógenas, né, precisam de um pH ácido do estômago para serem ativados. E as bactérias benéficas, as bactérias patógenas, elas vão melhor no estômago alcalino. Então, um simples omeprazol, ele pode
mudar a microbiota e influenciar negativamente em toda a microbiota. Ele também reduz a absorção de vitamina B2, que a gente falou que é dependente do ácido clorídrico, né? E, assim, muitos estudos dizem de efeitos significativos, alguns irreversíveis, em períodos superiores a 60 dias. O ideal é usar seguido, né, no máximo 10 dias. Então, são os prazóis, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, tem outros, né? E quando for necessário, e muitas vezes é necessário, a sugestão é usar também a betaína cloridrato, que ela ajuda na fragmentação de gordura e proteínas. Ela é utilizada na dose de 2 a 5 miligramas por quilo. Próximo. E aqui eu trago um protocolo que, estudando, eu achei muito interessante, que eu sugiro para todos colocarem na rotina, que é o CIPES, né? Que é cautela, investigação, priorização, eficácia e segurança. Cautela nas terapias crônicas, né? Então, é comum os veterinários não iniciarem com terapias crônicas, né? Com terapias menores, mas a cautela se estende também a pacientes que estão repetidamente fazendo terapias com esses medicamentos, né? É o organismo, porque os tratamentos convencionais geralmente tratam o sintoma. É o organismo indicando que tem alguma coisa errada. Por isso, a gente vai atrás da investigação e vai tentar descobrir qual é a raiz do problema, da onde está vindo, por que a recidiva, né? A partir do momento que descobriu a raiz, prioriza-se o tratamento da causa base, da raiz do problema, né? E, com isso, não só aqui, mas na terapia crônica pode ser utilizado o nutracêutico como coadjuvantes, mas aqui, com a causa base determinada, existe uma gama de nutracêuticos que podem ser utilizados em associação que tem menos efeitos colaterais. Um efeito mais demorado, mas menos efeitos colaterais, né? E conseguindo essa priorização, a gente vai ter a garantia de eficiência e segurança no tratamento, né? O uso eficiente da menor quantidade, no menor prazo possível, e com uma segurança, com um proprietário satisfeito, com um cão saudável, e com o profissional, o veterinário, mais tranquilo também. E aqui eu fiz um resumo rápido, porque a gente está falando de intestino, mas é importante a gente se ambientar dentro do estômago, porque alguns tratamentos não convencionais, eu vou falar, estão ligados ao estômago, né? Então, o trato gastrointestinal superior, ele está ligado à boca, faringe, esôfago e estômago, né? A boca tem a importância da mastigação, mas aqui, para o tratamento, eu vou focar mais no estômago. E o trato gastrointestinal inferior, que é o que a gente se propôs a falar, tem o intestino delgado, o grosso, reto e ânus, que não tem a gente não vai falar muito, e tem as glândulas acessórias, que são quem produz os sucos enzimáticos, né? Então, aí está a figura de um estômago, né? Ele é a última parte do trato gastrointestinal superior. Ali que degrada as enzimas, as proteínas são transformadas em peptídeos via enzima, e a importância, pode descer mais um. As enzimas precisam de pH ácido, o cálcio precisa de pH ácido, microbiota de pH ácido e as bactérias de pH alcalino, né? Dois aminoácidos muito importantes aqui são a glutamina e o triptofano. A gente vai falar dos dois. Eles aceleram a cicatrização de úlceras gástricas, né? E a função do estômago é entregar para o intestino o alimento líquido e também ácido. E agora a gente vai começar a falar dos tratamentos não convencionais, né? Aqui eu trouxe para vocês 3 aminoácidos que são importantes, glutamina, arginina, triptofano, as principais enzimas digestivas. A gente vai falar sobre o tratamento, né, de pró, pré, para e pós-bióticos. A Carol já fez uma explanação brilhante, a Anne vem com mais uma explanação bem legal, e vamos falar de alguns fitoterápicos que eu já falei um pouquinho lá atrás, mas que a gente vai
se aprofundar um pouco aqui. Começando, então, pelos aminoácidos, a gente vai começar pela glutamina. A glutamina é o principal aminoácido do estômago, do intestino, me desculpem. 60% da glutamina ingerida, ela fica no intestino. Ela é a fonte número 1 da energia dos enterócitos. Então, ela é mais importante que a glicose para o enterócito, para as células do intestino. E ela é a fonte número 2 de energia para os colonócitos. Os colonócitos, eles têm uma preferência pelos ácidos graxos de cadeia curta, que a Carol já falou, e a Anne vai falar em seguida, vai se aprofundar um pouco mais. Porém, numa microbiota não saudável, por uma baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta, a fonte número 2, mais importante também que a glicose, é a glutamina para os colonócitos. Ela é importante para as translocações bacterianas, reparo das vilosidades intestinais, da proliferação dos linfócitos, tem ação direta naquele tight junctions, que a Carol falou, e melhora a permeabilidade intestinal também. A dosagem usual dela é de 20 a 60 miligramas, só tem que tomar um cuidado com pacientes com neoplasias e pacientes com problemas neurodegenerativos, porque a glutamina é muito utilizada nas placas de beta-amiloide, no caso de disfunções cerebrais, mas principalmente as células cancerinas gostam muito de glutamina. Então, essa prescrição tem que ser feita com cuidado em pacientes neoplásicos. Aqui tem um estudo que eu trouxe sobre a nutrição precoce com excelentes resultados da glutamina em pacientes com gastroenterite hemorrágica pela parvovirose. E depois vem a arginina. A arginina, na verdade, ela vem ela pode ser convertida a partir da glutamina. Então, a glutamina no intestino se transforma em citrulina, que no rim se transforma em arginina, né? A arginina, ela é precursora da prolina, muito importante para a cicatrização, é muito utilizada em mucosite intestinal, né? Recuperação da mucosa, redução da inflamação e melhora a permeabilidade também. Tá ligada à translocação bacteriana, modulação da resposta imunológica e aumenta também o IgA na mucosa intestinal. A dose dela é de 20 miligramas por quilo. E o triptofano. O triptofano ele tem uma ação direta na microbiota intestinal. Ele é precursor de compostos sintetizados pelas bactérias, ele é muito importante para as bactérias benéficas, inclusive para a produção de ácido graxo de cadeia curta e outros compostos. A expressão dos genes associados a ele tem uma melhora na permeabilidade, e tem muitos estudos com cães com doenças intestinais crônicas que comprovam que existe uma redução significativa dos níveis de triptofano nas fezes e no sangue desses pacientes, em relação aos pacientes saudáveis. Falando de triptofano ainda, no próximo, ele tem uma ligação direta com o cérebro. Ele é o principal precursor da serotonina, né? O neurotransmissor da felicidade, né? E a serotonina é precursora da melatonina, que é fundamental para o sono, né? A serotonina, apesar de estar muito ligada ao humor, ela tem uma ligação direta com a produção das secreções gastrointestinais e da motilidade intestinal também, né? O termo enfesado, do passado, fala exatamente isso. Pessoas enfesadas, irritadas, são pessoas que estão com uma dificuldade de motilidade, então estão cheias de fezes, né? Por isso tem esse termo. Ela é dependente do ácido fólico, e o triptofano ele é fundamental e excelente quando a gente tem um equilíbrio, mas ele é o principal ativado quando a gente tem uma inflamação crônica ou quando a gente tem a falta da vitamina B3. A vitamina B3 está ligada a todos os processos de oxidação e produção de ATP na ADH, e o organismo ele pega o triptofano para produzir nicotinamida na falta dela. Então, se o corpo estiver em equilíbrio, ele vai pela cascata da serotonina, o triptofano produz serotonina que produz melatonina, e casos, quando não tem, ele vai para a rota da quinurenina, produz o ácido quinurínico e o ácido quinurêmico, e
produz a nicotinamida. Só que essa rota, ela traz a depressão e a neurodegeneração. A dose usual de triptofano é de 5 miligramas por quilo. Próximo. As enzimas digestivas, as principais são a protease, a amilase e a lipase. O nome já diz, né? Proteína, a protease degrada a proteína, a amilase o amido, o carboidrato, e a lipase a gordura, né? A pancreatina, ela tem essas três principais, né? Ela é muito importante na suplementação de pacientes com problemas pancreáticos, doença intestinal, mas muitos estudos comprovam que cães saudáveis têm uma produção satisfatória da enzima das enzimas digestivas. Por isso, não tem nenhum efeito benéfico e positivo da enzima digestiva para pacientes saudáveis, né? Então, priorizar em doenças intestinais, que a absorção é prejudicada, pancreatite aguda, crônica, insuficiência pancreática, no caso de retirada da vesícula, a suplementação é necessária, e obstrução biliar, a lipase ela é bilidependente, então tem uma dificuldade de degradação da gordura, mas encontra-se também só a lipase no mercado, né? A deficiência está ligada à desnutrição e aumenta a permeabilidade, e a dose usual dela é de meio, 0,5 gramas ou 500 miligramas a 6 gramas por animal. E é importante sempre dar junto ou um pouco antes das refeições. E pode ser dividido entre as refeições também, sem problema nenhum. Agora, os probióticos. Vamos falar dos probióticos. A Carol já fez a explanação dos probióticos. É importante lembrar que os probióticos são dependentes de uma boa permeabilidade intestinal. Então, pacientes com uma permeabilidade intestinal ruim têm poucos efeitos dos probióticos. É muito interessante o tratamento de multicepas e são duas dúvidas comuns nas farmácias, quais cepas usar e em que quantidade, né? E realmente é muito variada, a gente tem uma gama muito grande de cepas e as dosagens usuais também são bem amplas, mas a gente trouxe um presente que feito a 4 mãos, os 4 que estão participando aqui fizeram, que está incrível, eu vou mostrar depois. Mas só lembrando as ações dela, modulação e normalização da microbiota intestinal, né? Normalização quando a microbiota está desregulada, o tratamento com probióticos dá uma normalização precoce. Por isso é importante utilizar os probióticos em casos de estresse, em casos de antibiótico-terapia, em caso de vacina, enfim, qualquer coisa que possa desregular a microbiota, é importante uma suplementação de probióticos, né? Ele modula o sistema imunológico, melhora a função da barreira e também está diretamente ligado ao sistema nervoso central. E agora vem na próxima. E aqui nessa aqui, a gente fez um resumo dos principais probióticos, das principais atuações, né? E algumas divisões. Eu acho que alguém já perguntou se o material vai ser disponível. Vai estar disponível. Assim, no final da palestra, a gente tem uma pesquisa rápida, menos de 1 minuto para preencher, e quem preencher essa pesquisa depois vai estar recebendo no e-mail todo esse material, tá? Mas o que é importante falar aqui é que os probióticos eles são divididos em 3, e a Carol mostrou lá, os bacilos, né, que são daquela forma cônica, né? Os bifidobactérias, que parecem um bumerangue, né? E os cocos, que são em forma redonda, né? E cada um deles tem uma correlação, né? Então, nos bacilos, a gente tem os acidófilos, bulgários, casei e toda essa lista. Os bifidobacterium também essas principais. Existem outras, mas a gente acabou separando essas. E os faecium também, né? Para facilitar, eu coloquei o L na frente, porque os bacilos são todos lactobacilos. Os bífidos são todos bífidos, né? Só os cocos, que são os streptococcus, os enterococcus e os lactococcus. E é curioso saber que o tipo lactis, você tem dos três tipos, né? Você tem o Lactobacillus lactis, você tem o Bifidobacterium lactis e você tem o Lactococcus lactis, né? E aqui tem a dosagem, a importância de cada um. E, via de regra, né, eu brinco que isso
quando a gente começa a aprender a andar, a gente precisa da rodinha, né? Então, essa é a rodinha. Com o tempo e com a prática de prescrição, isso vai se tornando mais fácil e também não é uma regra fixa, né? Mas, geralmente, em multicepas, sugere utilizar 2 cepas de bacilos, 2 cepas de bifidum e 1 cepa de coco, baseado nas principais dosagens aqui, das principais ações que estão ali em cima desse gráfico, né? Lembrando também que essas são as principais ações, tem outras também, né? E as dosagens realmente não tem muito como especificar. Pequeno porte pode usar de 50 a 500 milhões de unidades formadoras de colônia. Médio porte de 100 milhões a 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. E grande porte de 200 milhões a 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. No caso de probióticos, é muito importante a prescrição em cepas, porque existe uma variedade muito grande de probióticos, de aquisição de probióticos, e também de quantidade de cepas. Então, eu encontro lactobacilos com dosagem de 10 bilhões por grama, de 1 bilhão por grama, de 100 bilhões por grama. Então, tem vários tipos de probióticos. O importante a partir do momento que você prescrever alguma unidade formadora de colônia, a farmácia vai fazer a correção baseada no probiótico que ela tem lá. O próximo... Estou falando bastante, vou dar uma acelerada aqui. São os prebióticos, carboidratos não digeríveis, né? São subtácidos das bactérias benéficas, principalmente no colo, né? São fermentados e eles são os produtores do ácidos graxos de cadeia curta, que a Carol já explicou, acetilpropiônico e butírico. São importantes para os colonócitos, têm uma função anti-inflamatória local e sistêmica, e eles são dependentes, como os probióticos, de uma permeabilidade intestinal boa. Aqui eu vou falar de 2, no próximo eu vou falar sobre o FOS, que melhora a absorção de minerais. Eles são fermentados principalmente pelas cepas bífido e bacilos, que falou lá atrás, acidifica o intestino e nutre os colócitos, está associada à proliferação de colonócitos e redução do risco de câncer. A dose usual é de 10 miligramas por quilo, ele pode ser utilizado diariamente, ou pode ser feito 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e pode ser dividido também entre refeições. E tem o MOS, que é o mannano-oligosacarídeos. Eles têm uma menor fermentação em relação ao FOS, por isso eles dão um menor incômodo gastrointestinal. Porém, eles são tirados da Saccharomyces, que é uma levedura, então tem uma maior incidência de alergia. Então tem que ficar atento a isso. Na antibiótico terapia, ele é muito interessante ser utilizado como coadjuvante, porque ele impede a fixação das bactérias patógenas na mucosa. Então, é muito comum os resultados serem muito eficazes e diminuir o tratamento. Inclusive, tem muitos estudos de tratamentos não responsivos, quando associados ao MOS, o paciente começa a responder ao tratamento de antibiótico terapia. A dosagem é a mesma do FOS, 10 miligramas de 2 a 3 vezes por semana. E aqui os paraprobióticos, né? Os paraprobióticos em relação aos outros têm uma vantagem que, mesmo com a permeabilidade intestinal muito debilitada, eles têm ação, né? Eles mudam o sistema imunológico, como a Carol falou, e aí eles são fragmentos das bactérias boas. Na desbiose, a gente tem as LPS, que são as lipopolissacarídeos, que são fragmentos das bactérias patogênicas, que aumentam NF-κB, citocinas inflamatórias e inflamação. E os paraprobióticos, eles são fragmentos das bactérias boas, então eles têm um efeito contrário, né? E inibe a ação de inúmeros patógenos. A dose é de 0,1 miligrama a 1 miligrama por quilo, usando até 10 miligramas por animal. Mais do que isso, não tem um efeito de toxicidade, mas o resultado positivo não vale a pena em relação ao custo, porque é um medicamento caro, né? Então, para pacientes maiores, utilizar 10 miligramas por animal é extremamente eficaz. O que vale, e na próxima vai ter uma outra tabela, de repente, usar também multicepa com os paraprobióticos. No próximo. Então, aqui eu fiz nós 4 fizemos uma
uma tabela, também trazendo quais são os principais probióticos, aonde atuam, e aí você pode utilizar uma, duas, às vezes até 3 cepas também. Lembrando que é um tratamento com investimento um pouco maior, então o custo do tratamento fica um pouco mais alto. Próximo. E, dentro dessa classe, o pós-biótico, né, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Existe na indústria alimentícia o butirato sódico, mas ele tem pouca biodisponibilidade quando ingerido. Ele é degradado no intestino, é degradado no estômago também, e chega pouco ácido graxo de cadeia curta nos colonócitos, né? Os beta-glucanos 1,3 e 1,6, que são retirados da Saccharomyces também, são uma fonte, mas eles aumentam a motilidade intestinal, eles têm o mesmo problema do MOS, e com isso gera desconforto também. Então, depois de mim, a Anne vai estar falando sobre um tratamento inovador, que é o Core Biome. Próximo. E aqui uma outra tabela muito interessante, que a gente falou de tudo isso, mas quando usar cada uma? Então, aqui tem as principais doenças relacionadas ao intestino e quando usar cada uma. Próximo. E, por último, vamos falar dos fitoterápicos, começando com a Boswellia serrata. Pode passar. A Boswellia é uma árvore, ela tem uma ação sinérgica com a curcumina. Como eu falei lá na cascata da inflamação, ela é potente redutor da lipoxigenagem, então está ligada à inflamação, leucotrienos e a processos inflamatórios. Então, asma, artrose, inflamação intestinal e atopia, principalmente ligada com pruridos também. Ela diminui muito bem os pruridos. Ela diminui a inflamação via lipox, reduz a cascata de ácido araquidônico, lembrando que ela modula, e modula também o NF-κB, então modulando as citocinas inflamatórias. A dose de 10 a 40 miligramas por quilo, e ela pode ser associada com a curcumina, que está no próximo. A curcumina, ela hoje talvez seja um tratamento mais conhecido, né? Ela tem inúmeras ações, e uma delas é o efeito anti-inflamatório, né? Ela associada com a Boswellia serrata tem excelentes resultados, porque ela atua em COX-2, reduz TH2, né, os processos inflamatórios, ela tem estudos na inflamação intestinal e na modulação da inflamação, e ela é importante em todos os processos inflamatórios. A dose é de 5 a 10 miligramas por quilo. Existe no mercado uma fitossomada, ou lipossomal, né, que ela passa por um processo que aumenta a biodisponibilidade dela, e ela pode ser utilizada a 4 miligramas por quilo, porém ela tem um custo mais alto também. E a curcumina, assim como alguns outros ativos, ela atua no sistema endocannabinoide. E no próximo eu trouxe um estudo da correlação da curcumina no sistema endocannabinoide, né? Nos últimos 20 anos, os estudos têm sido grandes nesse sistema. Aqui não é o momento de se falar sobre ele, mas ele tem ganhado uma evidência, porque é um sistema que parece regular os outros sistemas, né? E ele é composto por 2 receptores, CB1 e CB2, e dentro da proposta do webinário de hoje, ele regula o sistema imunológico, algumas funções metabólicas, o apetite, a digestão e a fome. É aqui que atua também a cannabis, né, a maconha, mas existem muitos outros ativos, muitos outros fitoterápicos que também atuam nesses CBs. E o próximo é a bromelina, ela é retirada do abacaxi, né? A maior concentração dela está no talo do abacaxi, naquele miolinho. Ela tem proteases específicas, então ela ajuda na disponibilidade principalmente de proteínas. E aqui, esse é o efeito mais importante, mas existem muitos estudos ligados na liberação dela, né, da encefalina por ela, que a encefalina é uma morfina endógena, pela proencefalina da parede do intestino delgado. Ela tem uma ação analgésica periférica, tem uma excelente interação entre a flora intestinal e o intestino na liberação das substâncias ativas. E ela também é um ativo que atua nessa conexão intestino-cérebro. A dosagem usual é de 0,5 a 3 miligramas por quilo. Próximo.
Dente de leão não é muito comum na prescrição, mas ele é muito importante. Resolvi colocar aqui, aumenta a produção biliar em até 4 vezes, melhora a quantidade, a qualidade e a absorção da bile, estimula a oxidação de gordura via MPK, e ele tem essa ação anti-inflamatória também, estimulando NRF2 e reduzindo NF-κB. Ele é um potente diurético, então tem que ficar atento na hidratação do paciente. A dosagem usual é de 7 a 10 miligramas por quilo. Próximo. O Gamorizanol é um excelente produto, ainda pouco conhecido de alguns veterinários. Ele é tirado do óleo do arroz. Ele faz uma modulação da secreção gástrica, acelera essa cicatrização. Ele faz uma modulação da secreção, acelera a cicatrização gástrica. E ele forma um muco, um gel que fica fixado na parede, evitando a ação negativa do ácido clorídrico em parede do estômago debilitada, né? Aumenta a excreção do ácido biliar e inibe a absorção do colesterol do gastrointestinal. Então, ele é um produto excelente para úlcera, para pacientes que têm problemas gástricos, se não, dependendo da gravidade, pode ser um excelente substituto para os prazóis. A dosagem é de 5 miligramas por quilo. Próximo. E, por último, o gengibre. O gengibre é um conhecido da medicina antiga, ayurvédica, medicina chinesa. Ele tem uma ação digestiva, antiemética, melhora o esvaziamento gástrico, tem uma ação anti-inflamatória também. A dosagem usual de literatura é de 0,5 miligrama, né, 500 microgramas, a 25 miligramas por quilo, mas a dosagem mais usual é de 0,5 a 5 miligramas por quilo, já tem um bom efeito, né? Eu resolvi trazer ele porque o Bintestil, que a Anne vai falar, tem nele, na composição dele, o gengibre. E o gengibre tem, além dessa ação farmacológica, ele tem uma ação farmacocinética muito interessante, né? Um processo tecnológico de última geração, assim como o Core Biome, que a Anne vai estar explicando para a gente. Para finalizar. Bom, esse aí é o Thor. O ano passado, em março do ano passado, ele veio para casa, vocês viram que ele estava bem debilitado, e hoje é esse touro aí que vocês veem, né? E junto com ele está aqui parte da minha família, né? A minha esposa, que é veterinária, uma grande colaboradora, o Thor, que é minha cobaia para os nutracêuticos, e parece que tem dado certo. E o João. João é um grande simulador também no estudo da epigenética, principalmente, né? O João tem trissomia do 21, e é o nosso filho. Além dele, tenho mais uma e mais 2 enteadas, e uma gata. Então, lá em casa é grande. Eu não sei quem manda lá em casa, eu sei que eu não sou, né? E essa frase é meu mantra. Cuidar da saúde é infinitamente melhor do que tratar a doença. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação. Depois a gente vai ter uma plenária para você falar. E aí está o meu Instagram e meu e-mail. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Amanhã eu vou estar colocando, inclusive, o meu WhatsApp no meu Instagram. Então, quem quiser, entra lá, me segue, vou colocar bastante material lá, e se precisar de algumas dúvidas, lá vai estar o meu celular, contem comigo. Agora, fiquem com a Anne, com uma apresentação incrível desses produtos tecnológicos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e agradecer o convite, falar que a Infinity está bem feliz em poder participar desse evento e poder oferecer também opções de qualidade e eficácia também para a clínica veterinária. No mercado magistral, todo mundo conhece a Infinity pelo foco, né, na microbiota intestinal, e para cá, para o cuidado VET, também não vai ser diferente. Pode passar, Glauco, por favor. Eu sou farmacêutica e eu sou do P&D da Infinity Pharma. Então, com o progresso, né, e o avanço da ciência da metagenômica, os estudos começaram a mostrar que existe mesmo uma interação entre esse conjunto complexo de micro-organismo
com o hospedeiro e que esse relacionamento entre os dois, ele é fundamental nas respostas fisiológicas. Por isso que manter um equilíbrio da microbiota é quase que dizer que você se mantém saudável com esse equilíbrio, né? Nos anos, o estudo da microbiota caninina, ela começou aí perto dos anos 70, dos anos 80, onde eles mostraram aí alterações e um aumento de complexidade dessa microbiota em animais que eram alojados por muito tempo em ambiente fechado. Também os relatos mostram que existe uma similaridade da microbiota humana com a microbiota dos animais, dos caninos e dos felinos, e que a dieta ela tem um papel muito importante. Então, existe uma coevolução aí de mecanismos benéficos mútuos, tanto para o hospedeiro quanto para os micro-organismos, né? Incluindo aqueles que se defendem contra, incluindo mecanismos que é de defesa contra a invasão desses micro-organismos, né? Já está dentro da medicina, eles já falam que hoje o trato gastrointestinal ele é considerado o segundo cérebro, né? Porque existe uma comunicação bilateral desse eixo cérebro e intestino. Eu gosto muito de um exemplo que o professor Murilo Pereira fala nas aulas dele, né? Para quem conhece, ele coloca um exemplo que eu acho que fica muito, muito claro quando a gente pensa nessa relação de eixo cérebro-intestino. Então, ele fala que o intestino seria representado por um lago, o cérebro sendo representado pelo oceano, né? E que a ligação, a conexão ocorre, né? Através dos rios, né? Então, tudo que tem nos lagos sendo levado para o oceano através dos rios. Então, os rios aí sendo interpretado como o nervo vago. Então, existe mesmo essa comunicação e essa produção de substâncias que acabam influenciando, não só no comportamento, mas em funções fisiológicas. Pode passar, por favor. E que é importante a manutenção desse equilíbrio, né? Então, quando você tem um equilíbrio da microbiota, existe uma promoção de saúde. Então, a saúde é como se a saúde do hospedeiro ela também dependesse desse equilíbrio dentro da microbiota. Então, definindo aqui, a Carol já falou muito bem, né? Eu não tinha nem o que falar, né, gente? Depois dessa aula maravilhosa aí. Mas a gente veio aqui para mostrar como que a gente pode atuar dessa forma. Mas na disbiose ocorre um desequilíbrio da flora intestinal, né? E que esse desequilíbrio ele acaba afetando o hospedeiro. Os micro-organismos eles são necessários para a regulação de algumas respostas, principalmente da resposta imune. A Carol deixou bem claro que dentro do processo, né, de gestão, também os micro-organismos eles acabam atuando nessa regulação energética, né? Eles atuam também na produção de vitaminas e além de serem reguladores na resposta imune. Então, a disbiose, ela acaba interferindo na absorção de nutrientes, causando carência de alguns deles, né? Também na disbiose, a gente tem uma prevalência de bactérias maléficas, podendo levar um aumento da inflamação intestinal, e ainda ela tem alguns sintomas que às vezes a gente passa despercebido, né, por se adapta, né, àquele sintoma, mas ela pode causar flatulência, pode causar má digestão, ela comete diretamente o intestino, o fluxo, né, o movimento do intestino, causando ou constipação ou causando diarreia, também está relacionada com náuseas e refluxo. E ainda pode comprometer a integridade da barreira intestinal, como a Carol mesmo já deixou isso bem definido, né? Pode passar, Glauco, por favor.
Então, hoje eu venho mostrar para vocês dois produtos, né, que têm foco direto na atuação da microbiota intestinal. Trago primeiro o Biintestil, pode passar, Glauco, por favor. O Biintestil, que é uma inovação aí no mercado. Falta um, Glauco, volta. Isso. Dedo gordo, dedo gordo. O Biintestil, que é uma inovação no mercado magistral, que ele é composto, é um blend, né? Ele não é nem um pré-biótico, nem um pós-biótico, nem um simbiótico. Na verdade, ele é único, ele é um complexo entre o óleo essencial de palma-rosa e a fibra do gengibre. E aí a fibra do gengibre sendo um carreador do óleo essencial de palma-rosa, e ele é padronizado em 6-geraniol, presente na palma-rosa, e o 6-gingerol, presente no gengibre. Então, existe uma sinergia desses ativos que foi mostrada através de estudos. Então, a gente tem... Pode passar, Glauco. A gente tem um estudo, inicialmente... Ai, desculpa. Só focando aqui, o Biintestil, a presença do gengibre, né? Como o André já comentou, o gengibre ele é muito conhecido na medicina popular, principalmente na medicina indiana, medicina oriental, né? Onde ele tem muitos efeitos benéficos, todo mundo já usa. Quem nunca usou um chá de gengibre quando estava com ânsia de vômito? Ou quando você come demais e precisa de alguma coisa para aliviar aquela sensação de empachamento, já tem até um gengibrinho ali pronto para você ralar na salada, né? Então, ele tem um foco, né, direto nessa saúde gástrica. Coloquei aí a constituição dele, mas para mostrar que ele contém óleos voláteis e que os ativos são responsáveis pela ação dele, são esses ativos, né? O 6-gingerol e 6-chogaol. Ele também já tem relatos dentro da prática clínica veterinária, como o André já descreveu, que ele pode ser usado aí de meio até 25 miligramas por quilo, e que doses acima de 200 miligramas por quilo pode causar toxicidade. E ele é um aliado na indicação veterinária, porque ele pode ser pode ser usado como adjunto no controle de tratamento de náusea para animais que estão em tratamento de câncer, quimioterapia, além de favorecer aí a melhora da saúde intestinal, gastrointestinal. Pode passar, Glauco. Então, só reforçando, o Biintestil, ele tem 2 estudos. Um primeiro estudo que mostra a questão da farmacocinética do geraniol, a biodisponibilidade, a questão de segurança, né, e a eficácia do produto, e tem um estudo piloto em humano mostrando o seu efeito na síndrome do intestino irritável. Então, esse primeiro estudo, o estudo in vivo, in vitro, né, que mostra a questão da permeabilidade do geraniol, em vivo, mostra que o geraniol ele é altamente permeável na mucosa intestinal, só que quando ele foi complexado, né, com a fibra do gengibre, eles viram uma redução dessa permeabilidade. Então, o gengibre sendo um carreador do geraniol e fazendo com que ele atue diretamente no intestino. Então, essa redução, ela favorece a não absorção e faz com que os ativos sejam liberados exclusivamente na região intestinal, onde não só o gengibre, mas o geraniol vai ser degradado pela microbiota e ele vai ter ação local. Além disso, nesse estudo, eles mostram que foi um estudo feito em ratos, né? Doses acima de 120 miligramas por quilo não mostraram sinais de toxicidade, e ainda eles obtiveram um aumento, como resultado, um aumento das enzimas antioxidantes, da CAT, catalase, glutationa e superóxido dismutase. Pode passar, Glauco, por favor. Os principais mecanismos de ação do Biintestil está relacionado com a ação antimicrobiana seletiva, né? Então, ele se liga nessa parede de bactérias gram-negativas, causando, assim, uma depressão de ATP e a morte da bactéria. Ainda ele favorece, por essa limpeza, né? Ele favorece o aumento de bactérias benéficas.
A ação anti-inflamatória do bintestil se dá pelos dois marcadores, pelo 6-gingerol e pelo 6-geraniol, ambos agindo em COX, mas uma COX local, ela não é uma ação sistêmica. Então, quando a gente, como o André mostrou aí a cascata de sinalização da COX, quando a gente tem inibição da COX, a gente tem uma redução da liberação dos mediadores inflamatórios. E ainda as ações já conhecidas, ação carminativa e antiemética, tanto do 6-gingerol quanto do geraniol. Então, o 6-gingerol atingindo aí, atuando diretamente na motilidade gástrica, reduzindo as contrações musculares da mucosa e assim diminuindo essa sensação de náusea, né, e de vômito. E o geraniol fazendo o contrário, só que no intestino. Ele aumenta a motilidade gástrica, ele estimula a digestão lá no intestino, né, e favorece a eliminação da constipação e dos gases. Pode passar, Glauco. Então, como recomendação de uso, isso é um dado empírico, tá? É um dado clínico, a dose dele é de 25 a 50 miligramas por dia. Lembrando, tá? Dentro da prática veterinária, só o veterinário que pode fazer essa prescrição, então é importante que todos os tipos de recomendação de uso seja feita diretamente com acompanhamento do prescritor, tá? E ele é indicado para aumento da motilidade intestinal, ele estimula a digestão, ele favorece um equilíbrio da microbiota intestinal, ele vai aliviar os sintomas de gases, náuseas e vômitos, favorece ainda a eliminação de inchaço e de dores abdominais, e tratamento da síndrome do intestino irritável, já descrito na literatura, no artigo do estudo piloto, né? Principalmente quando essa síndrome está relacionada com a disbiose. Pode passar, Glauco. Eu coloquei também algumas sugestões de formulação do bintestil com outros, né, ativos, desde de alcachofra para uma digestão mais eficaz, um favorecimento da imunidade, né, do fortalecimento imunológico junto com o imuno-TF, para quem não conhece, é um ativo que a gente indica para melhora da modulação do sistema imune. O bintestil também sendo associado ao Epicor, a Carol e o André falou da questão das beta-glucanas, né? O Epicor aí é uma beta-glucana de Saccharomyces, então é importante essa associação, acaba beneficiando o animal não só na microbiota, mas na questão da imunidade. E ainda da associação com o bintestil aí com os probióticos, muito bem mencionado pelo André. Pode passar, por favor. Trazendo de novo, eu gostei muito desse tema e de como que a gente pode trabalhar ele, né? Mas hoje a microbiota ela tem sido implicada na patogênese de vários distúrbios vários distúrbios trato gastrointestinais caninos, né? Principalmente a doença inflamatória intestinal. Por isso, há quem diz que a disbiose é a causa ou consequência aí da inflamação intestinal e do comprometimento da barreira, né? Então, eu trouxe alguns estudos aí para mostrar a correlação, como o impacto desse desequilíbrio ele pode favorecer o desenvolvimento de doenças do trato gastrointestinal. Pode passar, Glauco, por favor. Então, as doenças intestinais inflamatórias ou inflamatórias intestinais é uma das causas mais comuns de doença gastrointestinal em cães, né? E ela abrange um grupo bem elevado de enteropatias crônicas que tem causa desconhecida e que se caracterizam principalmente pela inflamação da mucosa intestinal das células com células inflamatórias, né? Como eu falei, ainda não existe um consenso, não está claro se a inflamação intestinal ela é a causa ou a consequência
da perda da função da barreira. Mas o que se sabe é que essa disfunção, ela favorece, né? Eu coloquei até na figurinha aí do lado, essa disfunção, ela favorece a translocação de micro-organismos e de metabólitos de micro-organismos patogênicos que são tóxicos, né? E podem ativar de forma descontrolada o sistema imune, levando a uma inflamação não só local, mas como uma inflamação sistêmica. E aí, logo ao lado, vocês conseguem ver um intestino mais saudável, né, onde tem a produção de ácidos graxos de cadeia curta e a inibição dessa cascata inflamatória. Então, nesse trabalho, eles quiseram mostrar, né, o efeito de como existe esse desequilíbrio da microbiota e como que ele está relacionado com a patogênese de doenças inflamatórias. Então, nesse estudo, eles fizeram análise de fezes de cães saudáveis, cães com diarreia aguda não hemorrágica, cães com diarreia aguda hemorrágica e cães com diarreia aguda e doença inflamatória intestinal controlada. E como conclusão, eles observaram que existe uma diferença, sim, no microbioma, né, na microbiota intestinal dos pacientes que têm não só a doença aguda, mas crônica, e que eles perceberam que uma diminuição de gêneros importantes, né, de bactérias que são produtores de ácidos graxos de cadeia curta, como a Carol já mostrou lá no início, e o André também reforçou. Pode passar, Glauco, por favor. Então, aí um estudo mais atual mostrando essa correlação direta da desbiose e dos ácidos graxos de cadeia curta. Só para relembrar, eu coloquei essa figura aí do lado. A Carol já mostrou, mas os ácidos graxos de cadeia curta, eles são produzidos a partir da dieta, né? Então, o consumo de fibras, as fibras são degradadas no intestino e os ácidos graxos de cadeia curta são os metabólitos da fermentação dessas fibras pelas bactérias. Então, quando a gente tem uma dieta rica em fibra, a gente tem um aumento da produção de metabólitos bons, né, de ácidos graxos de cadeia curta no intestino. E nesse trabalho eles mostraram essa correlação da presença desses ácidos graxos e o desenvolvimento de doenças, já que isso não é tão explorado dentro da prática veterinária. Então, é um artigo de 2019, pode voltar, Glauco. É um artigo de 2019, né? Eles mostram a enteropatia crônica aí, né? Fazem a análise da microbiota nessa doença. Ela é caracterizada por vômito, diarreia e perda de peso, quando é instalada já por 3 semanas. Então, eles avaliaram essas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta em fezes de animais saudáveis e animais com enteropatia crônica. Então, foram analisados 49 cães particulares saudáveis e 73 cães com enteropatia crônica. E a conclusão é uma conclusão que, na prática clínica hoje, médica e humana, a gente já está bem descrito, né, que é a redução dos ácidos graxos de cadeia curta com a inflamação intestinal. Além disso, foi caracterizada também, a Carol deixou bem claro a questão da quantidade e qualidade, né? Então, em doenças inflamatórias intestinais, existe uma diminuição não só da quantidade, mas também da diversidade de micro-organismos. Pode passar, Glauco. E eu também trouxe um outro estudo mostrando que outras doenças, obesidade, diabetes, também podem ser favorecidas ou pode contribuir para uma redução de bactérias produtoras de butirato. Então, nesse estudo, eles mostraram que existe uma similaridade tanto no diabetes felino quanto no humano, e que alterações na microbiota também, da mesma forma
que no humano, né, essas alterações na microbiota de felinos, elas têm sido sugeridas como um fator contribuinte para o desenvolvimento do diabetes, e o vice-versa também é o contrário. Existem algumas doenças que favorecem um desequilíbrio da microbiota, e aí a gente não sabe, né, quem que veio primeiro, ou se foi a doença, ou se foi a instalação da disbiose. Mas o objetivo do artigo era comparar a microbiota intestinal de gatos diabéticos com gatos magros, né, gatos saudáveis, e gatos obesos não diabéticos. Então, eles avaliaram aí a microbiota de 82 gatos e, como conclusão, eles sugeriram que a microbiota de gatos diabéticos, ela também exibe uma diversidade reduzida, e além de bactérias produtoras de butirato, também reduzida. Então, de forma geral, a gente consegue o butirato ou através da alimentação ou através da suplementação. Pode passar, Glauco. Então, hoje eu trago para vocês o Core Biome, que é também uma outra inovação no mercado magistral, que seria uma revolução, né, da saúde intestinal. Pode passar, Glauco, por favor. O Core Biome aí entrou na nossa linha o ano passado. Ele é considerado um pós-biótico composto pelo butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, resultante do metabolismo bacteriano. Aqui, ele sendo representado pela tributirina, né? Ou seja, são 3 moléculas de butirato adicionada ou ligada a uma molécula de glicerol, obtida por um processo patenteado. São microgrânulos que conseguem chegar no intestino de forma, com a sua molécula intacta, né? E ele consegue ser degradado, na verdade, ele deve ser degradado pela lipase, onde ele vai liberar o butirato, pronto para ser absorvido pelos colonócitos. Pode passar, Glauco. Então, como mecanismo de ação, o butirato, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? A Carol já mesmo mencionou, o André reforçou, o butirato, ele é a fonte energética primária, né, do colonócito. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória, principalmente via a inibição do NF-κB, onde ele vai reduzir a cascata de sinalização das citocinas inflamatórias, e ele vai favorecer o aumento da interleucina 10. A interleucina 10 é uma interleucina muito importante na homeostase do sistema imune do intestino. Já tem muitos estudos mostrando que na inflamação intestinal essa interleucina ela está reduzida, e o butirato ele tem uma ação eficaz aí em favorecer o aumento dela. Como o segundo também, né, ele favorece uma disponibilidade energética por colonócito, já como o André mencionou, ele é o principal substrato energético utilizado pelo colonócito, e ainda ele favorece um fortalecimento da barreira intestinal. Então, o butirato ele está diretamente relacionado ao aumento da expressão gênica de algumas proteínas de oclusão, já citadas pela Carol, a ocludina e a claudina. E ainda ele é um inibidor de uma enzima, chamada histona deacetilase, né, que é uma enzima que atua no padrão de enrolamento da cromatina. Então, essa enzima, ela favorece uma desregulação da expressão gênica e ela está associada a processos de carcinogênese, né? Então, o butirato, ele também inibe a atuação dessa enzima. Pode passar, Glauco, por favor. Eu coloquei aí de forma geral a atuação do butirato, né? Ele já é muito descrito na literatura, principalmente por ação conhecida na expressão de mediadores inflamatórios, por estar associado diretamente com a modulação da microbiota intestinal, né, favorecendo aí a expressão de proteínas de oclusão,
aumento da expressão de mucina, né, fortalecendo a barreira. Ele também ativa receptores, né, os ácidos graxos de cadeia curta, eles têm receptores específicos, não só no intestino, mas em outros órgãos, né? O GPR43 é o específico do butirato, e ele atua de forma metabólica, de forma sistêmica, né? Então, eles não atuam só na célula intestinal. O butirato ele consegue ser absorvido e tem uma ação sistêmica. Ainda, falando da questão do GPR43, quando ele se liga no seu receptor, existem muitos trabalhos mostrando a atuação do butirato na questão do metabolismo, né? Então, é através do butirato, dessa ligação do butirato, que existe um aumento do GLP-1, que é um hormônio que está envolvido na saciedade, e ainda o PYY também, que é um hormônio enteroendócrino que sinaliza fome. Aí eu falo da comunicação intestino-cérebro. Como eu já mencionei, o efeito epigenético do butirato diretamente relacionado com a inibição das estonas deacetilases e a melhora da barreira intestinal, principalmente favorecendo a expressão das proteínas de oclusão, que são as tight junctions. Pode passar, Glauco, por favor. Então, a nossa recomendação de uso do Core Biome é de 300 a 500 miligramas por dia, tá? Lembrando novamente que ele deve ser feito um acompanhamento com o prescritor, mas a gente tem na prática clínica resultados com doses a partir de 80 miligramas. Existem outras doses, né? O ajuste de dose, caso o animal esteja com um quadro clínico mais grave, né, mais severo. Então, isso também deve ser acompanhado com o médico veterinário para a questão do ajuste da dose. A gente não indica associação na mesma cápsula do ativo. Por quê? Porque ele é um microgrânulo e ele não pode ser macerado, e ele também pode ser indicado na forma de sachê. Pode passar, Glauco. Então, as vantagens do Core Biome é que ele é um pós-biótico, então ele está pronto para ser absorvido pelo colonosto. Ele tem uma ação anti-inflamatória não só no enterócito, mas ele tem uma ação anti-inflamatória sistêmica. Ele é absorvido e disponibilizado de maneira lenta no intestino, lembrando que ele é uma molécula complexa, né? Uma tributirina, são 3 moléculas de butirato ligado ao glicerol e que precisa da ação da lipase. Então, ele não vai causar picos e nem quedas em concentração sérica. Ele não possui o odor fétido característico do butirato, ele é um ativo que é microencapsulado, por isso ele tem uma biodisponibilidade garantida por isso, e ainda tem certificação GRAS, geralmente reconhecido como seguro pelo FDA. Pode passar, Glauco. Como sugestão de formulação, a gente indica o Core Biome nas doses de 300 a 500 miligramas, principalmente para fortalecimento da mucosa intestinal em pacientes que têm quadros de desbiose agudo ou crônico, tá? Lembrando também que ele pode ser indicado para sintomas gastrointestinais, como diarreia, dores abdominais, episódios de vômito, e como eu mencionei anteriormente, essa dose ela é ajustada de acordo com o que o prescritor achar melhor, até pelo porte do animal, isso é importante ser mencionado, e ele pode ser administrado ou manipulado, né? Não só em cápsula, mas em sachê, onde ele pode ser salpicado na ração do animal. Pode passar, por favor. Bom, as minhas considerações eram essas, e eu agradeço aí a presença de todo mundo e agradeço também os nossos ouvintes, né, e os nossos palestrantes pela ótima aula.